Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Meditando a Palavra, do canal Santa Luzia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho deste domingo, Solenidade de Cristo Rei. E é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18, versículos de 33b a 37. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho da solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós nos deparamos com o encontro dessas duas personagens, desses dois modelos de liderança. Jesus Cristo, de um lado, o Filho de Deus, o Rei do Universo, e Pôncio Pilatos, governador romano de toda a região da Judéia. E nós temos, nesses dois modelos, duas formas diferentes de entender o que é o reino, a realeza, a autoridade política e qualquer forma de autoridade que deve ser exercida. Nós temos Pôncio Pilatos, que governa de acordo com os moldes humanos, de poder, dominação, subjugar os povos, subjugar as pessoas. E nós temos Jesus Cristo, aquele que governa de acordo com as leis divinas. Um governo que se apresenta como serviço, como ministério, ministare, ser menor, colocar-se a serviço do outro. E nesse encontro entre Jesus e Pilatos, que acontece justamente no julgamento de Jesus, quando Jesus está prestes a ser condenado à morte, nós vemos uma inversão da justiça. Porque ao lermos o texto, nós vemos tanto Pilatos quanto depois os outros acusadores de Jesus, sejam eles os chefes das sinagogas, os fariseus, o rei Herodes, Anás, Caifás, todos eles se apresentam como juízes, como acusadores, e Jesus aparece como o réu, a vítima. Quando, na verdade, estamos diante de vários réus, estamos diante de várias pessoas indignas que estão acusando aquele que é o verdadeiro juiz. Por isso é interessante notar que no Evangelho de João, toda a cena da condenação, do juízo e condenação de Jesus, nós temos uma inversão de papéis. Parece que estão julgando Jesus, mas Jesus aparece como o juiz, aquele que faz as perguntas. Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei? E Jesus já lança outra pergunta: Você diz isso por você mesmo ou porque outros estão dizendo isso? Então, Jesus mostra que ele é aquele que detém a verdadeira autoridade, aquele que tem o poder vindo do alto.
é interessante nós notarmos uma coisa que Jesus falou e muitas vezes nós interpretamos de forma errada. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, muitos podem ser levados a pensar que Jesus não está nem aí para as coisas desse mundo. Muitos milenaristas, pessoas que dizem, o mundo vai passar, precisamos nos preocupar só com o reino dos céus, deixaram de se preocupar absolutamente com o nosso planeta, com as relações humanas. E não é essa a vontade de Jesus. Jesus quer sim que nós nos preocupemos com as coisas do mundo, mas sabendo que a nossa cidadania é celeste. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele diz que a forma de governar, a forma de entender reinado, a forma de entender reino, é diferente da forma que o mundo entende. Então, o reino de Deus não é algo que vem ostensivamente. O reino de Deus não é algo que se enfia a goela abaixo das pessoas. O reino de Deus se mostra no serviço, na doação de si mesmo, na entrega total que é fruto do amor. Por isso, o reino de Deus não é desse mundo. O reino de Jesus Cristo segue um modelo diferente, o modelo do próprio Deus que se doa completamente a seus filhos e filhas. O Deus que entrega seu Filho, que vem para nos salvar, nos resgatar da nossa culpa, do nosso pecado. E por fim, Jesus diz que ele, sendo rei, sua missão é trazer ao mundo a verdade, ser testemunha da verdade. Nós vemos que, infelizmente, em todos os governos, desde os mais antigos até os mais recentes, sejam aqui dentro do Brasil, sejam em outros países, no jogo político envolve muitas mentiras, envolve muitas meia-verdades. Gente que fala uma coisa e faz outra. Gente que não crê naquilo que fala. Pessoas de promessas vazias. Pessoas de ideias tortas, errôneas. Então Jesus diz que o seu reino é o reino da verdade. Alguns capítulos antes desse julgamento, Jesus dizia no Evangelho de João ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos então nos embasar no exemplo de Jesus Cristo, que é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida, para que nós possamos exercitar bem o nosso ministério do sacerdócio comum dos fiéis. Todos nós, pelo batismo, somos incorporados a Jesus Cristo e somos feitos sacerdotes, profetas e reis. E como reis, que assim somos configurados no batismo, temos a missão de cuidar uns dos outros. Temos a missão de cuidar de todo o meio ambiente, temos a missão de cuidar da criação toda. Essa é a figura do rei, Jesus Cristo. Ou ainda, uma figura que é muito cara à mentalidade judaica, que foi tomada também pelos cristãos, a figura de um rei pastor, a figura do bom pastor. Nós temos no Antigo Testamento o próprio rei Davi, rei pastor, salmos, como o próprio salmo do bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Temos no Evangelho Cristo que se mostra como o bom pastor, aquele que cuida das ovelhas. Temos então esses modelos para que nós exercitemos a nossa missão de reis, a exemplo, a molde do bom pastor, a exemplo, a molde do próprio Cristo, que dá a sua vida para que outros tenham vida em abundância. E celebrar também o Cristo Rei é celebrar o coroamento do ano litúrgico e celebrar também a nossa esperança na vinda gloriosa do Messias, que virá para nos julgar e para nos apresentar o reino de Deus na sua forma definitiva, onde nós viveremos para sempre com Deus na presença dos anjos e dos santos todos. Por isso, meus irmãos e irmãs,
ao celebrarmos esta solenidade de Cristo, Rei do Universo, que nós possamos abrir o nosso coração a Cristo, que vem nos ensinar o que verdadeiramente é autoridade, o que verdadeiramente é reinar. Não mandar nos outros, não querer subjugar os outros, dizer cala a boca, quem manda sou eu, mas sim no reinar que é pôr-se a serviço. Que bom seria se todos os nossos governantes se entendessem dessa forma e se colocassem a serviço do nosso povo, o nosso povo brasileiro que muitas vezes é subjugado por leis que nos dominam, que tiram de nós a nossa liberdade e a nossa dignidade. E que nós todos, nas nossas relações humanas, possamos seguir esse exemplo. Que nós sejamos os primeiros a amarrarmos a toalha na cintura e lavarmos os pés de nossos irmãos. Que nós sejamos os primeiros dispostos a entregar nossa vida como testemunhas da verdade, daquele reino que não tem fim. E enquanto vivemos a esperança desse reino, que ainda não está na plenitude, o reino que nós ainda vamos construindo aos poucos, nós possamos unir nossas mentes, nossas orações e apressar a vinda do Messias, rezando: vem, Senhor Jesus. Gostaríamos de parabenizar nossos dizimistas aqui da Paróquia Santa Luzia, que fazem aniversário durante essa semana. Que Deus os abençoe e os cumule de paz, alegria e felicidade. E a todos vocês, queridos ouvintes, espectadores do programa Meditando a Palavra, desçam as copiosas bênçãos de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.